Que a graça e a paz do Senhor seja com você, igreja abençoada, igreja vitoriosa do Senhor. Deus te abençoe também, você que está vendo esse vídeo, que Deus possa acrescentar na sua vida, porque Deus sempre fala no nosso coração. Peço que os amados abram a palavra de Deus, que está lá no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 22, versículo 52. 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, que diz assim a palavra de Deus. Quero falar para os amados nessa noite que Deus quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir a tua oração sincera na presença dele. Ele quer mudar a sua história através da sua oração. Quando você entra na presença do Senhor com o seu coração sincero, com as suas palavras sinceras, quando você conversa com o Senhor e leva aquelas palavras que saem do fundo do teu coração, a palavra diz que Deus inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Temos aqui nesta noite 3 exemplos que vai nos ensinar muito nesta noite, que mudou a história de um grande rei. Vamos lá, amado. Diz assim a palavra de Deus. O primeiro rei. 1 Reis, capítulo 22, versículo 52. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos da sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Primeiro nós temos aí, amados, um exemplo de um mau rei, que reinou ali somente 2 anos, foi um homem incrédulo, 8º rei de Israel, era filho de Acabe e Jezabel, e procedeu como seus pais ali foram mal. Foi mal o seu reinado. Fez tudo aquilo que não se podia fazer. Então nós vemos aqui que aconteceu um dia, que está aqui, ali pertinho, em 2 Reis, capítulo 1. Aí embaixo, pertinho. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Que diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o profeta, o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu.
E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhe disse: o que há que acontecesses? Por que voltastes? Eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei, que vos mandou a dizer: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subisses não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com o lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Então, nós vemos aqui a situação daquele que não anda com Deus. Um homem mau aos olhos do Senhor. E como aconteceu, ele se acidentou, ele caiu de um quarto alto e ele recorreu a quem? A quem? Recorreu ao Deus Baal-zebub. Então, nós vemos aqui que aconteceu o juízo de Deus. Nós vemos aqui que ele fez tudo o que era errado, então buscou ao Deus Baal-zebub, Deus de Ecrom, significa Senhor das moscas, reinou somente, então, esses 2 anos, foi um mau rei e um mau religioso na sua necessidade. Ele buscou quem? Um Deus pagão. Recorreu todo o reinado dele à idolatria, à feitiçaria, e na sua enfermidade morreu. Isso acontece com aquele que não busca ao Senhor e busca os deuses pagãos, busca aqueles que não podem fazer nada, aquele que quer a destruição do ser humano, buscou tudo o que não se podia e não foi curado da sua enfermidade e morreu. Então nós vemos aqui também um outro exemplo para nós, amado, que está ali no livro de 1 Reis, volta um pouco, 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo de número 15, que diz assim, capítulo 15, versículo 8. Nós vamos falar agora de um rei chamado Asa, que diz assim: e Abias dormiu com seus pais, que o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então nós vemos aqui um outro rei, mas totalmente diferente, que pôde reinar, 41 anos reinou, era um homem religioso, terceiro rei de Judá, filho de Abias,
Então a palavra que nós lemos aqui diz que ele foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Tirou, diz a palavra aqui, da terra os rapazes escandalosos, tirou os ídolos que seus pais fizeram, removeu até a sua mãe, para que ela não fosse rainha, porque fez um ídolo para Aserá, deusa da fertilidade. Ali havia o culto, né? O culto imoral para essa Aserá, para essa deusa Aserá, adorada também pelos fenícios e pelos sírios. Reasa também ficou doente no 39º ano do seu reinado por uma doença nos pés, uma doença também que era muito grave. E a palavra diz aqui que Asa não pediu ajuda ao Senhor, mas somente aos médicos. Vá comigo, amado, ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 16. Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo de número 16, que diz assim, a palavra do Senhor: E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Não foi um mau rei, nem mau religioso. Seu erro foi somente a confiar nos recursos humanos. Não buscou a Deus, ao Senhor que pode fazer alguma coisa. Eu peço que os amados vá comigo agora, lá em 2 Reis, capítulo de número 20. Segundo Reis, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volte e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim
e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Aleluia. Nós estamos vendo um outro exemplo aqui do rei Ezequias. Reinou 29 anos, era um homem temente a Deus, 13º rei de Judá, era filho de Acás, esse também foi reto com o Senhor todos os seus dias. Então nós vemos aqui que o rei Ezequias, ele tinha, depois que ele recebe essa informação, essa palavra do profeta Isaías que diz para ele: olha, conserte a sua casa lá, porque você vai morrer. E ele estava enfermo. E ele estava enfermo, enfermidade que era também para a morte. É por isso que o profeta Isaías lá leva a palavra dele: ó, conserte, arrume a sua casa lá, porque você vai morrer. E ele tinha argumentos para falar com o Senhor. Ah, Senhor, lembre-se que eu andei com sinceridade na tua presença. Fiz tudo que era reto. Fiz tudo de coração, tudo que era reto. Eu fiz tudo aquilo com o coração perfeito, diz o texto aqui. E ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, né? De tudo o que ele foi na presença do Senhor. E a palavra diz aqui que ele chorou muitíssimo. Então o profeta Isaías entregou a palavra, estava saindo ali do meio do pátio, ele estava de saída e veio a palavra de Deus novamente, fala para ele: olha, volte lá. Volte lá, profeta, que eu tenho uma palavra para o rei. Isaías volta e diz assim: olha, diga para Isaías, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e vou te acrescentar 15 anos a mais. 15 anos a mais de vida. E outra coisa, vou te trazer paz em todos os seus dias. Vou livrar essa cidade. Não vai haver mais guerra. Vai haver paz. E o profeta disse ainda para ele: olha, toma uma pasta de figo, puseram sobre a chaga, e o rei sarou. Aleluia! E o rei sarou, louvou a Deus. O que eu quero dizer para você com essas 3 mensagens? Nós vemos aqui a atitude daquele primeiro rei, que foi o rei Acasias incrédulo. O rei que confiou seus recursos somente na feitiçaria, na idolatria. O resultado da sua enfermidade foi a sua destruição, foi a morte. No segundo caso, nós vemos Asa. Temos ali um homem religioso que, embora obedecesse a Deus, não creu no Senhor para curá-lo. Já no terceiro caso, o rei Ezequias, temos um exemplo daquele que crê no poder de Deus para curar. Então ele recorre
ao Deus vivo, em oração. Ele clama ao Senhor, ele fala ao Senhor com o coração sincero, com o coração disposto. Ele lembra o Senhor, puxa Senhor, lembra que eu andei na tua presença, eu fui sincero, eu te busquei, eu quebrei toda a idolatria que existia, os postes, os jardins que eram para idolatria, para outros deuses, derrubei tudo, busquei ao Senhor todos os meus dias, e Deus inclinou os ouvidos e ouviu a oração do rei Ezequias. E qual foi o resultado da oração? Foi o resultado vitorioso. Vitorioso. Foi paz e verdade todos os dias do rei Ezequias. Esse é um exemplo para nós. Não busque na idolatria, na feitiçaria, na incredulidade, em outras religiões que vai levar você à perdição. Não seja um religioso. Não seja religioso. Por mais que você seja uma boa pessoa, não seja um religioso. Muitas pessoas acham, amados, que por ser bonzinho também vai ter a salvação. Não é bem assim, não. Nós temos um Deus que nós temos que buscar. Nós temos um Deus que quer nos dar a salvação. Nós temos um Deus que quer nos ensinar a andar na presença dEle todos os dias. Deus não precisa de nós. Nós precisamos do Deus vivo. Nós é que precisamos de salvação. Nós é que precisamos de coração adorar. Adorar. Reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor Jesus, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos dá a salvação. E vemos aqui alguém que falou tudo aquilo que precisava falar na sua oração. O que é uma oração? É você falar. Não precisa falar com palavras difíceis, com palavras bonitas, mas com as palavras que saem do fundo do seu coração, amado. Falar com o Senhor. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ver você confiar nele. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer acrescentar paz na sua vida. É isso que o Senhor tem para você. O Senhor quer dar salvação para você. Com o coração sincero, o rei Ezequias entrou na presença de Deus e a sua história mudou. Ele pôde louvar o Senhor, subir ao terceiro dia na casa do Senhor e agradecer ao Deus vivo, ao Deus que te deu a vida, a Deus que domina sobre os céus e a terra, Deus da vida. Esse é o nosso Deus, nele está a nossa confiança. Não busque na idolatria, na feitiçaria, em tantas outras coisas as pessoas estão buscando. Amado, só há um Deus, o Deus vivo, o Senhor. Esse sim, todos, mas todos dizem que todos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Não, isso é um engano de quem disse isso. Somente o Deus vivo, o Deus de Israel, o grande eu sou, o Senhor de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse sim pode te dar vida.
e vida em abundância. Esse sim é o Senhor, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Aquele que veio, se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou e está à direita do Pai, que não nos deixou sozinho, mas deixou o Espírito Santo que nós testificamos, o Espírito de vida que nos ensina nesta caminhada, que nos leva a conhecer o Pai. Grande é o Senhor. Que Deus venha te abençoar, que você coloque, amado, a sua oração na presença do Senhor. Seja um homem, seja uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amado, que Deus te abençoe. Até a próxima. Fale com o Senhor, que Ele quer ouvir a sua voz. Grande é o Senhor. Aleluias. Deus te abençoe. Amém.